Por isso, a gente vai conversar agora com a doutora em Direito Internacional e professora da Umbra University, Priscila Caneparo, mais uma vez conosco aqui na CNN. Sempre um prazer te receber. Professora, a caminho da conferência, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que o velho mundo acabou e que a gente vive uma nova era. Nisso, os Estados Unidos e a Europa parecem concordar, só que as divisões persistem. O que a conferência, professora, revela sobre essa aliança nesse assunto entre Estados Unidos e Europa? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a Conferência de Munique é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Ela foi criada em 1963 justamente para trabalhar com essa perspectiva de que o Ocidente teria uma proteção efetiva contra, inclusive, o avanço da União Soviética. Então, é uma conferência para trabalhar com segurança, esse ponto é importante, em que os dois grandes aliados históricos eram Estados Unidos e Europa do outro lado do Atlântico. Desse momento, e não falo aqui desde 2026, mas sim desde 2025, quando o Trump assumiu seu segundo mandato, a gente vê uma ruptura institucional dentro dessa premissa de compactuar e andar na mesma direção a segurança tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. A gente precisa retomar o ano passado para entender essa fala do Rubio e lembrar que o J.D. Vance, ano passado, então, vice-presidente, falou que não existia mais, de fato, ordem como já estava estruturada e que os Estados Unidos não iam mais retroalimentar a segurança na Europa. O que os Estados Unidos têm alegado desde a era Trump 1 é que os Estados europeus eles só têm um estado de bem-estar social porque, de fato, os Estados Unidos alimentou com muito dinheiro a OTAN e, por consequência, a Europa nunca precisou se preocupar com essa questão de segurança, né? A gente observa, de fato, que essa aliança foi muito construtiva nas últimas décadas e, principalmente, a Europa, de fato, ficou à margem dessa questão de debater em parlamentos internos, em leis orçamentárias, a questão de dispêndio orçamentário para segurança nacional. Dentro dessa premissa, Débora, a gente chega no ano de 2026 com o Marco Rubio falando que a era que já existia, de fato, não existe mais, e ele está correto, né? A gente tem um novo momento na história de ruptura de multipolaridade, de uma perspectiva de multilateralismo não existir como existia até então, antes da era do governo Trump 2. E o segundo ponto que eu acho que é importante destacar é que talvez a Europa comece a entender o recado. Tanto é verdade que o Friedrich Merz, que acabou de discursar na abertura justamente dessa conferência, falou que, de fato, não existe mais esse relacionamento entre Estados Unidos e União Europeia, porque os Estados Unidos, e aí atacando um pouco, principalmente, a perspectiva da atual Casa Branca, falando que a União Europeia ela não aceita que a liberdade de expressão vá em confronto justamente com a dignidade humana e com as leis, com as constituições. E falou ainda que também não acredita em um mundo regido por tarifas. Em contrapartida, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos vão levantar a bandeira de que a liberdade de expressão é um valor absoluto deve ser um valor absoluto dentro do mundo e vai pontuar muito a questão migratória dentro do continente europeu. Mas essa perspectiva é importante a gente ficar muito a par, que em contrapartida da ideia inicial de criação dessa Conferência de Munique, que era para fazer com que os aliados ocidentais do norte global fizessem uma segurança mútua, hoje a gente vê um polo central de discussão justamente como vai se dar essa segurança internacional, tendo em vista que Estados Unidos e União Europeia estão em polos distintos. Esse ponto é um ponto central, um ponto que não vai fugir do debate, e a gente precisa também ler essas entrelinhas a partir da perspectiva do que vai ser dito de ataque e confronto ante posicionamentos governamentais, como foi o caso do então chanceler alemão Friedrich Merz. Doutora Priscila, o relatório da conferência, ele alerta para a demolição da ordem internacional liderada por Trump. E democratas devem aproveitar o encontro para pedir o apoio dos europeus contra Trump. Mas, na sua avaliação, que capacidade eles teriam de reação?
Pois é, Débora, e aí mora o ponto central, né? De fato, o Trump está destruindo a ordem internacional. Se isso é bom, se isso é ruim, só o tempo dirá. Porque a gente vinha de um mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, multipolar, um mundo multilateral, focando muito nas organizações internacionais. Algo que a União Europeia continua acreditando, até porque a própria União Europeia é um bloco institucional comunitário, é uma grande organização internacional. Nesse momento, o que acontece? O Partido Republicano, de fato, ele possui algumas visões contrárias, principalmente no âmbito das tarifas do Trump, mas a gente sabe que o Trump cresceu muito em termos de poder e de influência dentro da regionalidade dos Estados Unidos nesse segundo mandato. O que acontece é que o Trump é quase que imparável nesse momento, porque ele possui também a maior parte das cadeiras do Congresso dos Estados Unidos. Então, os democratas se viram na obrigação de pedir o socorro para a União Europeia. Só que aí, a União Europeia, ela não tem muito poder, porque ela também tem que lidar com os seus problemas internos. E os seus problemas internos repousam em algumas questões focais para a segurança internacional. Primeiro, o avanço russo. Como é que vai se dar a reconstrução da Ucrânia e como é que vai ser esse acordo ou essa relação justamente de intensificar uma diplomacia para finalizar essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A União Europeia sabe que o débito da reconstrução da Ucrânia vai acabar erigindo sob seus patamares de bancos centrais e principalmente de auxílio de cooperação dos estados. Um segundo ponto também importante é a questão que cada parlamento nacional está tendo que aprovar suas leis orçamentárias, também voltando-se para a questão da segurança. Então, por exemplo, a Alemanha fazia muitas décadas que não debatia sobre segurança nacional e militarização. Nesse momento, desde o ano passado, teve que debater, teve que fazer, né, justamente dispêndio orçamentário para estruturar a sua questão militar. E por último, Débora, e aí a gente precisa ficar atento, a União Europeia, eu vejo uma mudança de paradigma. A gente sabe que a União Europeia sempre se posicionou muito contrária ao desenvolvimento de capacidade nuclear para fins militares, para bombas atômicas, ainda que França e Reino Unido tenham bombas atômicas, mas nesse momento começa-se um debate para estabelecer, né, quase que uma cooperação internacional para possibilitar também que outros estados tenham essa tecnologia, como o enriquecimento de urânio, para desenvolvimento de bomba atômica. Então, a gente começa a ver que talvez o poderio nuclear não esteja tão longínquo como a gente imaginava no contexto de debates europeus. Então, esses pontos a gente tem que ficar muito atentos, porque, de fato, a ordem global que nós conhecíamos cindiu muito mais por conta desse relacionamento, ou desse não relacionamento entre Estados Unidos e União Europeia. Outro ponto de atenção, né, como a senhora colocou, e que deve ser um dos grandes temas da conferência é o Irã, né, por conta dessa tensão com os Estados Unidos. O que agora essa decisão de Trump de enviar aquele porta-aviões maior do mundo, Gerald Ford, para o Oriente Médio significa? O risco de um ataque americano, a senhora vê como aumentado? Bom, Débora, a gente sabe que as negociações diplomáticas entre Irã e Estados Unidos, elas estão acontecendo, né, nos bastidores, a gente tem essa informação, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que o Irã já abriu mão do seu poderio nuclear de enriquecimento de urânio, que a gente imagina que esteja na casa dos 60%, só para a gente ter uma ideia. De 80% a 90% é o que se precisa justamente para a construção de uma bomba nuclear. E o Irã já abriu mão e fala que vai diluir essa capacidade de, enfim, de enriquecimento de urânio por conta justamente dessas negociações com os Estados Unidos. É claro que a gente sabe que o Trump gosta dessa diplomacia da força, né? Então ele vai mandar um dos maiores porta-aviões do mundo para o Oriente Médio como meio de intimidar o Irã. E eu falo muito que o Trump ele se utiliza de uma diplomacia que nós não estamos acostumados, Débora. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa pensar que o Irã sequer foi convidado para a Conferência de Munique. Quem está lá, teoricamente, em nome do Irã, é o Reza Pahlavi, que basicamente era do regime anterior ao regime dos ayatollahs, era do regime dos chás, e que é um grande parceiro dos Estados Unidos. Então, a gente tem, logicamente, uma diplomacia totalmente fadada ao fracasso na Conferência de Munique sobre a questão do Irã. A gente vai ter que acompanhar esses outros pontos de bastidores para ver se, de fato, vai existir algum modelo de negociação, algum passo inicial para uma negociação mais efetiva,
Porque eu acredito sim que existe um risco iminente de ataque dos Estados Unidos contra o regime dos ayatollahs. Não acredito que vai ter boots on the ground, né? Os Estados Unidos já aprenderam que ingressar em estados do Oriente Médio não dá certo e a opinião popular é muito contrária nos Estados Unidos a esse boots on the ground, como aconteceu no Afeganistão, no Iraque, mas eu acredito sim que existe um risco iminente para o regime dos ayatollahs com esse porta-aviões sendo deslocado para o Oriente Médio. Só para explicar aqui para a nossa audiência, né, quando a senhora fala boots on the ground, significa uma incursão, né, dos homens por terra. E aí a senhora fala que vê isso como uma probabilidade menor, já pela experiência que se tem quando isso acontece, essas incursões por terra acontecem no Oriente Médio, que não dá tão certo. Mais uma vez, professora, doutora em Direito Internacional da Umbra University, Priscila Caneparo. Bom carnaval para a senhora e bom fim de semana. Obrigada, Débora, igualmente. Bom trabalho para vocês. Obrigada.